Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. E estamos também na TV Guarulhos, 11h30 da noite, que é o canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /Programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala AM, o WhatsApp São Paulo 11 974012235, chat no site da AltV e ainda um telefone que fica à sua disposição também em São Paulo, é o 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado estadual Feliciano Filho. Prazer tê-lo aqui, deputado. Prazer é nosso estar aqui novamente, viu? Filiado ao PEN. Traduz o PEN com N para mim, por favor. É Partido Ecológico Nacional. E o senhor tem o privilégio de ter uma lei Feliciano. É verdade, graças a Deus. É uma vitória muito grande. Foi, está avançando bastante, já está indo para o seu 17º estado, então... acho que uma das leis mais importantes da história da causa animal. Muito feliz. Foi uma batalha, foi uma luta muito grande, mas graças a Deus está valendo, está vigindo. Parabéns. Obrigado. Também conosco o desembargador, o doutor Laércio Laurelli. Doutor Laércio, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, é uma satisfação muito grande, uma honra estar no seu programa Gente que Fala. O senhor tem um currículo muito extenso, mas eu prefiro destacar a tua parte na comunicação. É muito apresentador de programa também. Também, né? Também. É na TV Gospel, tá certo? O programa chama-se Direito e Justiça em Foco, que vai ao ar todo domingo às 22 horas. Prefiro que o senhor fale do que eu. Hã? O senhor fala com muito mais propriedade. Isso, absolutamente. Também conosco o empresário Neftales. Prazer tê-lo aqui, Neftales. O prazer é muito grande também estar aqui, Zancopé. Principalmente na presença aqui do desembargador Laércio Laurelli, do deputado Feliciano Filho e a todos os telespectadores e ouvintes da Gente que Fala, uma boa tarde. Quando eu digo Neftales, teu nome lembra um dos destacados políticos da história em São Paulo. Foi, inclusive, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Né? Você traz o sangue da política? Sim, Zancopé. O meu falecido e saudoso pai, Neftales, foi um grande político de grande valor, não só na cidade de Guarulhos, mas como no estado de São Paulo. Foi presidente da Assembleia Legislativa, 2 vezes prefeito da cidade de Guarulhos. Foi, inclusive, um dos fundadores do Movimento Democrático Brasileiro em 1968 e o primeiro vereador eleito na cidade de Guarulhos pelo, então, Movimento Democrático Brasileiro. Tivemos também uma grande participação no início da democracia e da votação direta no nosso país. Elegemos o nosso saudoso Mário Covas com aquele voto exclusivo como presidente, que foi o voto Minerva, colocando assim o ex-governador Mário Covas na prefeitura da capital, São Paulo. Nessa época ele era deputado estadual. Deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa. Da Assembleia. E esse Neftales que está conosco hoje, já caminhando nos passos do pai, seguindo os passos do pai, vereador, secretário, 2 secretarias, é isso? Isso, fui secretário, além de vereador, fui secretário de Transportes e Serviços Públicos na cidade de Guarulhos e também fui secretário adjunto de obras também na cidade de Guarulhos. Parabéns, parabéns. Vamos conversar mais ainda sobre Neftales, Neftales pai, né? É da história do estado de São Paulo. E a gente destaca isso daqui a pouquinho, já no nosso Gente que Fala. Ao mesmo tempo em que defende a ampliação para 8 anos no tempo máximo de internação de menores que cometeram infrações graves, o governo paulista mantém poucos jovens internados pelo período máximo atual de 3 anos. Só 1/3 das quase 4.000 infrações cometidas no ano passado resultaram em internação. Dos 88 autores de infrações de estupro, latrocínio e homicídio, apenas 12 ficaram internados por mais de 2 anos, só um deles pelo tempo máximo. Doutor Laércio, essa conta para mim é confusa, nunca bate. É verdade. Não é?
É verdade, ela é confusa também para mim. Nunca bate. Você quer que eu fale sobre isso? Eu quero que o senhor explique melhor Que com o teu conhecimento. Muito bem. Antes eu quero cumprimentar o deputado estadual Feliciano Filho. Quero cumprimentar também Neftales, não por ser ele o filho do famoso e culto Neftales, não, por ser ele próprio Neftales, porque nós conhecemos um pouco da sua história já. É um homem de bem, um homem que tem propostas excelentes e procura também harmonizar, não é, a política brasileira. E cumprimentar você também, essa oportunidade que você me deu, mais uma vez, para estar aqui no seu programa Gente que Fala. É muito bom. Bem, vamos aos fatos. Bem, essa história toda no Brasil começa em 1848. 1848 foi o lançamento do Manifesto do Partido Comunista, não é, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels. Isso lá atrás. Então, toda essa história que nós estamos vivendo atualmente de confusão, de conflitos, não é, começou lá atrás. Mas a ideia era boa. Depois veio o Bakunin, não é, que naturalmente se desassociou do Marx e estabeleceu a anarquia e entendia que a revolução do proletariado deveria ser de baixo para cima, ao passo que aqueles entendiam que era de cima para baixo. E aí foi se seguindo. Lenin faleceu em 1924, aí houve então a disputa de Trotsky com o Stalin. Venceu Stalin, ao invés de Trotsky, porque Trotsky tinha uma visão bem melhor, porque era um homem culto, intelectual, escrevia bem e tinha vivido no exterior. E Stalin não, Stalin viveu somente na Rússia. Era um homem rude, um homem crítico, um homem que o realismo dele era além da humanidade, era superior. Então, tudo isso, por que eu retrocedi? Eu estou querendo entender onde é que nós Eu vou chegar. Por quê? São as confusões atuais que nós vivemos no Brasil com o advento, não é, da ideologia comunista explanada por esses que estão no governo. Os que estão no governo não têm absolutamente noção do que é o socialismo anterior e o marxismo também. Não tem noção. Então, o que eles fizeram? Eles se colocaram na posição cômoda de infiltração política nas instituições. Então, nós estamos vivendo hoje uma anarquia política nesse país. Bem, você fala sobre essa parte aqui e você, naturalmente, quer que eu também diga sobre a maioridade penal. Não é isso? O senhor, como desembargador, eu gostaria que o senhor abordasse, eu gostaria da sua opinião sobre este assunto. Muito bem. Eu trouxe essa história para refletir exatamente o que está acontecendo agora. Isto aqui é uma anarquia também. É uma anarquia porque você disse, eu não entendo essa matemática, eu não entendo essa aritmética. É difícil de entender essa aritmética, porque eles querem fazer o quê? Eles querem encontrar um lugar para fazer com que a sociedade, não é, mais uma vez, seja enganada por eles, porque eles nos enganam a todo momento. Então, veja, esse é o momento que nós temos que dizer o seguinte, que isto aqui não dá nenhum resultado para a sociedade. Isto aqui é maléfico. É totalmente maléfico. Haja vista que tudo isso está acontecendo, por quê? Porque há uma iniciativa totalmente tumultuada. Então, a maioridade penal, e vou me adiantar, para mim é significativa no sentido de que deixa como está. Não mexe em absolutamente nada. Nada dessas inovações, absolutamente. Porque isso não é inovação. Isso aqui é prejudicial ao bom andamento daquilo que está. Ah, bom, mas tem menor com 12 anos de idade que é chefe de quadrilha. Tudo bem, você faça aquilo que você tem que fazer. Naturalmente, vai reeducar. Você acredita, Zancopé, na reeducação do menor e na reeducação daqueles que estão presos no sistema carcerário? Nosso sistema? Carcerário, você acredita? Zero. Na reeducação? Zero. Eu, sinceramente, falando para você e para todos os seus ouvintes, eu digo, eu não acredito. Portanto, isso aqui é uma balela. Vamos voltar àquilo que é e ponto final. Deputado Feliciano? Eu tenho um pensamento, eu acredito que nós temos que trabalhar um pouco mais
nas questões das causas, né? Eu acho que isso aqui a gente está lidando com efeito, né? Tentando resolver um problema, mas lidando com os efeitos, tentando ampliar. Haja vista que a maioria das pessoas que estão aí cometendo os delitos são reincidentes, né? Então, todos os dias, quando nós assistimos a televisão, de vontade nem sair de casa mais, né? Porque todo canal que você liga é crime aqui, crime ali, um mais bárbaro que o outro, um mais frio que o outro. E aí, quando você vai ver, aí puxa a ficha do cidadão. O cidadão, ele estava preso, aí ele está com não sei quantos pedidos de mandado de prisão, ele cumpriu não sei quanto, fugiu, saiu por algum benefício. Quer dizer, então a maioria são reincidentes. Então eu concordo que, em parte, com o desembargador, que isso daqui não vai resolver também com vocês, mas eu acho que se eles tiverem mais tempo dentro da instituição, nós teremos eles menos tempo na rua cometendo crimes e outros delitos, né? Mas eu não acredito que aqui seria a solução definitiva, e sim um trabalho de base, né? Sempre lidando com as causas do problema. Neftalhes? Eu vejo da seguinte forma: eu sou filho de um professor que sempre privou pela educação. Eu acho que o problema está aí. Eu acho que nós precisamos aplicar e dar mais ênfase ao nosso governo na educação, porque ali ele pole a criança, e acredito que é a forma mais correta de hoje nós melhorarmos essa situação de criminalidade que nós temos no nosso país hoje. O que eu quero dizer com isso? O que está aí hoje, realmente, eu concordo com o desembargador Laércio, eu acho que dificilmente muda. Então, nós temos que começar a polir aquilo que vem de trás. Vem melhorar. Temos que ter essa situação que temos hoje e continuarmos monitorando isso. Eu acho que a prisão de menores realmente é uma coisa para ser muito discutida, porque ele leva isso para si de uma primeira vez, que ele, na educação, que ali o pai ou a mãe rouba e leve ele ao crime, ele vai ter essa visão. A mesma coisa acontece na educação. Se nós dermos educação hoje ao nosso país e levarmos com que isso melhore, e tenho certeza que isso será uma grande, deputado, a grande arma contra o crime, é nessa forma que eu penso. Está a grande arma contra a criminalidade chamada educação. Sérgio Redó, prazer tê-lo aqui, advogado Sérgio Redó. Uma satisfação, Zancopé, uma honra estar aqui novamente nesse programa, que nos dá tanta visibilidade, né? Aliás, eu estava falando com o Fausto Camunha, nosso diretor, e, na verdade, hoje a gente tem a preocupação, não é, Zancopé, com esses grandes temas do país. Eu ouvi atentamente aqui as palavras do nosso ilustre desembargador, doutor Laércio Laurelli, que é um jurista, na verdade, não é? Um homem que se dedicou a vida inteira, né, para o Tribunal de Justiça, para as lides, e contestá-lo é um pouco complicado, porque conhece profundamente o assunto. Nosso ilustre amigo, não é, filho do saudoso Neftalhes, deputado estadual, presidente da Assembleia, presidente da Câmara, vereador de Guarulhos, enfim, um homem que teve uma vida inteira, e o próprio Nef, não é, que também foi vereador, secretário municipal, enfim, com o valor que tem, o conhecimento que tem, e eu lembro muito bem, né, seu pai, não é, um homem que sempre lutou pela educação, não é? Não só como professor, mas lutou. Porque a grande verdade é o seguinte: hoje nós temos um problema que, infelizmente, os políticos, eles têm um discurso antes de ser eleito. E depois de eleitos, eles fazem totalmente o contrário. Inclusive, sou até favorável, né, agora na reforma político-partidária, falei isso para alguns senadores, para deputados federais no Congresso Nacional, que nós tínhamos que ter o Instituto do Recall. O recall nos Estados Unidos é o seguinte: se um político faz uma campanha e fala, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, e ele é eleito e não faz, qualquer cidadão do povo, qualquer um que seja, entra com um pedido para que ele seja cassado, e ele é obrigado a ser cassado. Com uma simples situação seguinte: espera um pouquinho, o senhor, antes, volta o filme aí. O que ele falou? Falou a respeito disso e tal. E agora? Ele desmentiu, então o senhor está cassado, acabou o seu mandato.
Nós precisávamos fazer... Se nós fizéssemos isso aqui no Brasil... Sobrava um. Ô, Redó. Ô, Redó. Começando pela presidência. 500, por favor, Redó. Sessão do Congresso Nacional. 500, dos 513 deputados. Vamos começar com a leitura por ordem de chamada. Jornalista, o parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Redó. O poder emana do povo. Do povo. Redó. Novas eleições, né? Aí o presidente ia falar, presidente, nem o senhor está aqui hoje. A leitura está sendo feita pelo secretário administrativo da Câmara, porque inclusive nós estamos discutindo, porque ele prometeu também fazer um negócio que não fez. Os cargos majoritários estariam vagos. Todos vagos. Todos. Mas então, O recall é bom. Mas você vê como a gente precisa dessas coisas. E o próprio deputado colocou com muita clareza aqui, o deputado Feliciano Filho, na verdade, o que ocorre hoje? O que nós estamos vendo hoje? Desculpa, eu tenho que discordar de Vossa Excelência. Em quê? A respeito da questão da maioridade penal. Fundamentalmente, nós estamos vivendo numa guerra. Nós não estamos vivendo num Estado democrático de direito, é guerra. Você vê, os carros hoje, nós temos hoje a maior frota de carros blindados do mundo. Nós ganhamos do Iraque. No Iraque, onde tem guerra, onde as autoridades todas andam de carro blindado, lá tem menos veículo blindado do que no Brasil. Nos Estados Unidos, porque todas as autoridades americanas andam de carro blindado por questões óbvias, os atentados e tal. Aqui no Brasil nós temos uma frota, tudo bem que nós temos 7 milhões de carros, nós temos 250 mil carros blindados. Particulares. Particulares, fora os públicos, os oficiais. Então, veja, eu penso que é assim... O nosso tribunal não tem carro blindado. Não tem, é verdade. Nós não temos. É verdade. Agora, e corre risco violentamente, porque Sim. principalmente os desembargadores das câmaras criminais que estão sentenciando, apenando e tal. Então, o que ocorre? O que eu acho, desembargador, e o que eu acho, meu querido amigo Neftales e o deputado Feliciano, e o meu ilustre apresentador e mediador, Zancopé, essa liderança do jornalismo que muito nos honra. A grande verdade é a seguinte, hoje nós estamos vivendo um clima de guerra, e contra a guerra não tem que haver decisões que podem ferir critérios de ordem social, como o próprio Neff falou a respeito da educação. Só que o problema, imagina, nós temos a pátria educadora. Olha que absurdo. Toda vez que eu ouço isso, me dá dor no coração. Pátria educadora num país onde nós temos, só em São Paulo, 186 mil crianças fora das creches. Quer dizer, então, nós temos que pensar nisso. Com todo respeito, desembargador, o problema nosso é o seguinte, nós estamos vivendo em guerra. Temos que abaixar. Eu sou ainda favorável que nós deveríamos ter um regime especial. O crime teria que ser apenado pela gravidade do crime. Se a criança tivesse 12 anos e matasse alguém, teria que ser apenada pelos 12 anos. Não vou dizer que teria que encarcerar, que aí é um absurdo, é uma coisa doentia, mas tinha que manter essa criança sob custódia. Quer dizer, alguma coisa é o Estado que deveria dar, psicólogo, psicoterapeuta, médico, psiquiatra, porque veja, uma criança que com 12, e nós temos inúmeros casos. Sim. Inúmeros casos, tá certo? Inclusive nós conseguimos prender aquele maluco que está lá preso, o Champinha, tá certo? Depois dele ter matado 30 pessoas. Aí alguém teve pera um pouquinho, ele matou 30, não, mas espera aí, nós temos o regime do ECA, que é outro absurdo. Esse Estatuto da Criança e do Adolescente é uma coisa doentia. Porque se você pegar um imbecil batendo no pai, batendo no filho, na frente de alguém, e esse imbecil for lá e falar, o senhor está preso, o cara está preso. Você sabia disso, Zancopé? Sim, sim. Se você estiver dando um tapinha nas costas de uma criança e o cara fala, o senhor está preso em nome da lei, de acordo com o artigo 4º do ECA, não sei o quê, tem que prender. Chamar o policial e falar, esse cara acabou de agredir o filho dele. Mas isso nesse regime, né? Exato. Porque no regime anterior não havia nada disso. Nada disso. Absolutamente. Nada disso. Eu concordo. Eu tenho a réplica das brilhantes palavras proferidas por esse brilhante orador. Obrigado. Tenho a réplica ou não? O senhor tem 1 minuto. 1 minuto. Muito bem. Primeiramente, eu... Já que estamos usando o termo jurídico, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Mas esse um minuto demora 5, hein? Tome cuidado. Veja, o Sérgio Redó, a sua palavra ela tem um fundamento excelente. Mas ocorre o seguinte, nós temos que pensar que esta manifestação agora do governo é política, somente política, para agradar aqueles que foram às ruas buscar uma solução.
Sim. Mas a solução não é esta. verdade, A solução não é. talvez a melhor fosse essa que você mesmo colocou, Exato. aos 12 anos. E melhor ainda, como se faz na Inglaterra, nos Estados Unidos. Exatamente. Você tem que verificar o quê? A gravidade. Verificar a gravidade. O teor seguinte, o entendimento do crime. Se aquele que praticou um ilícito penal, aquele momento, ele entendia o caráter criminoso do fato. Exato. Se ele entendia o caráter criminoso do fato, E aí exercia a punibilidade. exercia a punibilidade. E com a educação, como diz o Neftalis também, Exato, a educação seria o seguinte, uma ação conjunta. Uma ação conjunta. Exato. E ele colocá-lo numa tutela, como você disse, mas uma tutela assistida com educação para o retorno da sociedade. É que a reincidência, hoje, como disse o deputado, Sinto a reincidência hoje é desapontá-los. enorme. Hoje nós temos 60% de reincidência dos crimes. Sinto desapontá-los, mas, Neff, a você também. Educação neste país é muito difícil, senão o povo aprende a votar. Esse é um problema. Esse é um grande problema. Pátria educadora não existe por isso. Doutor Laércio, nos últimos 20 anos, qual o legado da FEBEM, agora a Fundação Casa, Heitor da Vila Zilda? Haveria um legado? O legado é o seguinte, a incompetência que era da FEBEM e agora a incompetência da Fundação Casa. Aqui é para falar, não é? Não. É lógico. Gente que fala. É incompetência. Gente que fala. E a outra coisa, somada à incompetência, há também o quê? O setor político. Sim. Tudo se faz pela mentira, para se transformar em verdade. Quer dizer, eles colocam a mentira em primeiro lugar. Eu digo eles, essa turma que está aí no governo federal. Perfeito. Está claro isso. Eles colocam mentiras e mentiras para depois, então, o povo acreditar naquela mentira e ter um comportamento aliado a essa gente que está lá para fazer proselitismo. Neftalis, Ana Sampaio da Vila Galvão. Sua posição sobre emancipação de Cumbica, apartando-se de Guarulhos. Eu sou contra. Sim. Eu sou contra porque em 1977 nós levamos para lá o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Realmente está hoje situado em Cumbica. E para que houvesse uma grande expansão, inclusive, dos bairros da cidade de Guarulhos, principalmente Cumbica. Transformou Guarulhos no primeiro município do estado. Exatamente. É o segundo município do estado, só perde para a capital hoje em arrecadação. Então, infelizmente, os governos posteriores ao nosso não tiveram essa preocupação. Então, eu sou contra por isso, porque eu vejo um grande potencial na cidade de Guarulhos, inclusive as grandes empresas da cidade de Guarulhos estão hoje no bairro de Cumbica. Redó, Sim. por que quando um delator delata alguém do PT vira herói nacional? Quando delata Tucano é bandido. É o Nelson Oliveira da Moca. Nem sei se... A pergunta é dele, eu estou... Nelson, eu quero te cumprimentar, primeiro pela coragem da pergunta, segundo, pela lucidez, porque a grande verdade é a seguinte, é bem da verdade, nós temos que ser justos e coerentes, porque antigamente eu sempre fui do PDS, né? Eu, Neff, seu pai não, seu pai historicamente foi do MDB. MDB. Não, mas eu estou dizendo Neff filho. Fundador do MDB. Não, Neff foi meu companheiro de partido e tal, foi candidato, exato. Aliás, lutou muito no partido pelas injustiças que fizeram contra o seu pai, contra você. Eu lembro de tudo isso, não tem... Porque a grande verdade, Neff, meu querido Zacopé... Não foge da pergunta aqui, por favor. Mas a pergunta é exatamente a seguinte, nós temos que ter hoje a lucidez... Excelente orador. De interpretar o seguinte, nós temos um problema seríssimo hoje, que é o seguinte, aonde surgiu o mensalão? Eduardo Azeredo, senador do PSDB. Hoje senador. Eduardo Azeredo, hoje senador, na época governador. Sim. E o operador de tudo, que foi o, como é que ele chama? Marcos Valério, era a agência dele. Esse processo está lá, dormindo nos tribunais de Minas Gerais, que inclusive injustamente
o Eduardo Azeredo sendo senador, mas mesmo assim eles fizeram com que não houvesse o privilégio do foro privilegiado e puseram em primeira instância. Então, quer dizer, não vai acontecer nada. Isso já é para não acontecer nada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, veja só, nós temos aí, o Zancopé e eu já vou encerrar, uma coisa muito importante. Nós estamos mudando a mentalidade. Porque veja só, se nós pegarmos esses 6 grandes empreiteiros que tiveram preso de novembro até agora, o dia 15 de maio, ou seja, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 6 meses. E eu me recordo plenamente, quando eles foram presos, eu, inclusive, amigo, como eu sempre tive orgulho do saudoso ministro Não, o que faleceu agora, da Justiça. Puxa vida, como é que foi falhar o nome? Bom, eu já falo já o nome dele. Então, o que acontece? Ele era... Brossard. Não. Não, eu sei, mas o que era advogado desse... Márcio Tomás Bastos. Márcio Tomás Bastos, advogado dos empreiteiros. E aí um amigo meu falou, porra, Eduardo Salviano, o Márcio é advogado, esses caras não ficam 3 dias presos. Ficaram 6 meses com um brilhante advogado como o Márcio Tomás Bastos. E por quê? Porque a grande verdade é a seguinte, estamos mudando a mentalidade. Então, eu acho que isso é fundamental. Quer dizer, nós estamos começando a fazer com que esse país seja um país justo. Isso demora, o Zancopé, demora, e muito. Porque você vê, na Inglaterra foi assim, nos Estados Unidos foi assim, na França teve que ter a queda da Bastilha, e assim mesmo com todo liberté, fraternité, igualité, até hoje ainda tem. Você vê, na França, o poder judiciário não é poder. Não é? Perfeito. Então, eu acho o seguinte, nós estamos mudando, vamos mudar e cada vez melhorar mais. Nelson, eu não sei se você ficou satisfeito com a resposta deste brilhante orador Sérgio Redó. Muito bom. Feliciano, Jaime do Jardim Bonfilhori quer saber quantos funcionários tem cada gabinete de deputado na Assembleia Legislativa Paulista. Na verdade, no início eram 15, depois houve uma regulamentação que pode passar até 30. Agora, desdobramento, não é aumento de salário, a massa de salário é a mesma, a base é a mesma, mas pode desdobrar, por exemplo, um salário que seria, por exemplo, 8 mil, ele pode ser dividido em 2 cargos de 4 mil. Que eu acho são 32, legal, né? É isso? São 32. São 30, né? 32. 32? 16, tem 32. 32. Não é segredo, isso é eu não sei, é 30 ou 32. A aritmética aí é fácil, né? É só dividir por 2. Sim. Multiplicar por 2. São 32. Só que a base de salário, a base é a mesma. Só o valor é o mesmo para cada gabinete, é o mesmo. É o mesmo, pode só subdividir. Eu posso fazer uma partezinha? Eu não sou deputado, nunca tive cargo público, mas é importante o seguinte, porque o deputado falar isso, ele vai se constranger. Mas o mais importante em tudo isso é o seguinte, eu lamento quando às vezes as pessoas falam, pô, porque o deputado ganha 16 mil reais, o deputado tinha que ganhar 30. Por quê? Eu concordo. Porque a grande verdade é a seguinte, primeiro que o deputado, ele tem que... Porque, veja, nós temos que distinguir, ou nós fazemos da carreira parlamentar um emprego, ou nós damos a ele a função ou o cargo para ele defender os interesses da sociedade. Agora, você imagina, um deputado, porque, veja, todos nós somos seres humanos, a gente tem que acabar com essa hipocrisia, esse lixo de pensamento dessa esquerda medíocre e desses tecnocratas que vivem encastelados no poder, ganhando o dinheiro do poder, entendeu? E vomitando regra, que é o seguinte, veja só, na verdade, se você tem um homem público, um agente público, é o caso do deputado, ele tem que largar todas as atividades dele. Ele não pode ser mais nada. Ele tem que se dedicar à vida pública. Então, um deputado, quer dizer, se eu quiser... Pergunta para mim, porque eu nunca fui candidato a deputado. Por quê? Porque se eu tiver que largar minhas atividades, eu não vou me sujeitar a ganhar 16 pau por mês, com todo respeito. Sua família morre de fome. A minha família morre de fome. É verdade. Você entendeu? Nem então, vai poder se vestir com esta elegância marcante. Não, sem horário de agora, trabalho, o que eu acho? Sem horário. Então, o que eu acho? Nós temos que ter... nós temos que fazer que nem lá na Suíça. Lá na Suíça, o mandato é de 2 anos e ninguém ganha nada. Querido, a Suíça tem 15 milhões de habitantes. Nós temos 220 milhões. Nós temos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Lá tem pouco menos de 115 mil. Quer dizer, então não tem... Sabe, quando eu ouço essas ignorâncias, essas idiotices, eu fico pé da vida. Por quê? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer o seguinte, remunerar bem os deputados e cobrar deles. Perfeito. E exigir deles. Quer dizer, o caso do voto distrital, tem que ter voto distrital. Por quê? Porque o deputado tem que ser eleito pela base eleitoral dele, que aí o cara sabe, inclusive, onde o deputado mora. Eu queria... Eu preciso ir para o intervalo. No intervalo da volta eu quero fazer
Pode. Na verdade, não assim, for muito longo. eu concordo com 99% do que o Sérgio disse. Eu só quero discordar com relação ao voto distrital. Sim. Porque aquele que tem um segmento, por exemplo, um professor, ele defende um segmento. Então, se você volta a colocar uma questão de regionalização, volta o feudo, né? Então, Mas e o voto distrital misto? Aí é uma questão a se misto pensar, mas assim... Começar com misto porque até... senão aquele que defende uma classe, ele fica sujeito ao verdade, poder econômico. é verdade. Então o poder econômico ele volta ao coronelismo, né? Verdade. Então eu sou a favor... O distritão né? não seria interessante? Agora, O distrital misto. Distritão não seria interessante? eu sou a O favor... distrital é o mais perigoso, Distritão. gente. Mas o distritão é o mais Distritão perigoso. Claro, é perigosíssimo. Porque o distritão vão ser eleitos os deputados mais votados. Mas isso é democrático. E aí o mais votado nem sempre é o melhor, não é? O mais votado pode ser aquele que tenha mais dinheiro, aquele que tenha mais Mas poder. hoje as coligações já não tem essa negociação toda? Eu já vi nego dormir eleito e acordar derrotado. Olha, sabe por que eu defendo... Eu preciso... Por causa da proporcionalidade. Hoje nós temos a participação da FIPESP, trazendo ótimas dicas para o mês de junho. Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP, participando desta edição de Gente que Fala. Gisele, boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores do Gente que Fala. Gisele, a tradicional festa junina organizada pela FIPESP do Estado de São Paulo festeja seu 15º ano. Como sempre, preparativos a todo vapor, tudo para assegurar um dia cheio de diversão, com muitas brincadeiras para a família, dependentes e convidados. Gisele, os arraiás já são tradição na FIPESP. Sem dúvida, um dos seus maiores eventos com sorteios de prêmios valiosos, barraquinhas com comidas típicas, shows especiais, tudo com muita música, dança e outros entretenimentos. Como está a programação para este ano? Além das atrações que já são parte de nossas festas juninas, neste ano teremos duas bandas. Uma pop, com a seleção de músicas dos anos 60, 70 e 80, e outra só de músicas típicas juninas. Também estamos programando um grupo para dançar a quadrilha, aqueles passos que mais parecem uma grande brincadeira do que propriamente uma dança. Brincadeira está sendo planejada. Posso dizer que são muitas. Bingos, gincanas no palco, piscinas com peixinhos, boca do caipira. Teremos também o DJ e o locutor Paulinho 1001, uma das grandes atrações dos rodeios de Barretos e também dos nossos arraiás. E os sorteios, muitos prêmios neste ano? Sim, ao todo vamos sortear 15 prêmios. Quem quiser concorrer deve adquirir os cupons a R$10. O momento dos sorteios é uma atração à parte. Só para você ter uma ideia, o sortudo ao primeiro prêmio leva para casa um carro 0 km. Esta é uma hora que todos permanecem 100% atentos. É muito divertido. Quem participa uma vez, sempre volta. E quanto aos outros prêmios? Igualmente interessantes, mas deixe uma pontinha de curiosidade em nossos ouvintes. Garanto que este arraiá vai deixar todos os participantes bem felizes, porque são muitas as surpresas. Por mais que eu diga, pode ter certeza que ainda falta mais a dizer. De hoje até o dia do grande evento, vou trazer informações com as novidades quentinhas para os associados. Ninguém vai querer perder. Mais informações na sede social, a Rua Bittencourt Rodrigues, 155, no saguão do prédio, ou pelos telefones 11 3188 3111. O associado do interior deve entrar em contato com a unidade regional de sua cidade pelo site www.afipesp.org.br. Gisele Souza, do setor de eventos da AFIPESP, participando conosco. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br e também TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Retornaremos em instantes.
Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, e também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos 11h30 da noite. Conosco hoje o empresário Neftales, o advogado, jornalista e escritor Sérgio Redó, e o desembargador Dr. Laércio Laurelli, e o deputado estadual Feliciano Filho. Deputado, a aprovação de uma lei na Câmara de São Paulo que proíbe o uso de cães por empresas de segurança privada vem causando polêmica. Os autores da lei querem proibir o uso de animais para a função devido a diversos relatos de maus tratos. O Sindicato das Empresas de Segurança Privada questiona qual destinação será dada a 500 animais que atuam no setor, já que são treinados e dificilmente serão adotados. Poderão ser sacrificados, ou adoção ou sacrifício. Na verdade, até nós chegamos no programa passado, estava aquele rapaz aqui, que foi vereador, que trabalha com o Simão Pedro na assessoria, nós discutimos aquela questão dos animais que estavam no cemitério da Consolação, que nós atuamos forte para parar, para poder acessar lá a estada dos animais. Eu tenho um projeto de lei que eu fiz, que é estadual, que é diferente desse municipal que foi aprovado, agora está esperando só a sanção, o veto do prefeito. O meu projeto que eu fiz a nível do Estado, ele dá um prazo de 1 ano para que os detentores, os proprietários que têm esses animais possam doá-los ou então até vendê-los, são animais de raça, mas dá um destino. Então, a lei que eu fiz, que ainda não foi aprovada, está tramitando, ela dá esse prazo de 1 ano. Agora, eu acredito que isso não tem dificuldade em recolocação dos animais, porque tratam-se de animais de raça, né? E animal de raça não tem dificuldade nenhuma em recolocar. Então, eu acho que isso mais é um terrorismo por parte das pessoas aí do sindicato, das pessoas que têm esses animais para locação, mas a minha posição continua a mesma, que eu sou contra a alocação dos animais, porque o animal ele tem sentimento, todo animal ele tem um amo, né? O resto ele atura, mas ele tem um amo, eles são tratados igual objetos. E, além do mais, existem outras questões também que corroboram muito por essa convicção nossa. Primeira, que os animais ficam ali expostos a envenenamento, a serem mortos, e além do que uma pessoa pode pular ali, uma criança pode pular atrás de uma pipa, alguma coisa, e ser morta também para os animais. E também gera um desemprego. Acho que no local dos animais podem ser colocados ali câmeras, alarmes,
contratar vigilantes, né, e outras maneiras de fazê-lo. Então não tem necessidade nenhuma de colocar os animais ali, que além de estar tirando emprego da sociedade, estão expostos a risco, né? Estão animais que estão sendo tratados igual máquinas, igual objetos, eles têm sentimento, eles também têm todo o sentimento que um ser humano tem, eles também têm. Então eu acho que isso não é justo. Então eu sou totalmente favorável à proibição, né, a vedação total, e essas empresas elas podem apenas mudar. Em vez de tirar os animais, coloquem vigilantes, coloquem câmeras, coloquem alarmes e façam um monitoramento. Eu acho que eles vão ganhar até mais e vão gerar mais emprego. Quem sou eu para contestar a proficiência de Vossa Excelência, nobre deputado estadual, que agora vem com esta lei? Quem sou eu? Nada. Imagina. Mas eu quero dizer aqui ao gente que fala o seguinte: esses cães adestrados, eles não são suficientemente bons para evitar um assalto, um furto, até uma ação contra a mulher, contra o idoso. E por que afastá-los aguardando uma câmera que o tempo faz com que o bandido escape, com que o bandido se aconchega a um advogado para defendê-lo imediatamente? Por que tirar essa inovação maravilhosa que nós temos com os cães de raça? Dá licença, eu posso fazer uma partezinha, se a Compé me permita? Pois não. Não, Eu, perguntei. corroborando, eu acho assim, deputado, é louvável a sua iniciativa, Claro. mas eu acho que é importante o seguinte: e por que nós não fazemos o inverso? Primeiro nós vamos tirar o emprego dos bichinhos, tá certo? Porque quer queira, quer não queira, o animal está lá, com todo respeito, quer dizer, alguém foi perguntar para um cachorro se ele gosta ou não de ser segurança? Quer dizer, Isso não precisa perguntar, com todo respeito. É o seguinte, eu atuo nessa área, aliás, eu só faço isso, eu atuo nessa área. Estou com mais de 3 mil resgates, não tem na história da humanidade. não, eu sei, mas deputado, eu só quero dizer não, assim... eu sei, mas a gente não pode tirar a grande maioria, tá certo? Por casos isolados. É que nem dizer o seguinte: então vamos acabar com a polícia militar porque tem policial corrupto. Vamos acabar com a polícia civil porque tem policial civil corrupto. Não. Mas o princípio não é esse, desculpa. Mas o princípio não é esse. Então. Eu concordo plenamente com... Mas não é mais fácil, me permita, só me sugerir minha ideia e o senhor responde. Certo. Não seria mais fácil a gente fazer uma lei onde dentro dessa lei estivesse ali todas as situações que o animal pode ser submetido e, caso contrário, estabelecer uma multa severa, uma penalidade às empresas, ou fazer com que a sociedade... Eu acho até que esse problema é tão delicado, é tão difícil, que, na minha opinião, deputado, com todo respeito, eu sei que o senhor tem votos e atrás do seu voto tem legitimidade, e o senhor pode falar e não precisa consultar ninguém, sei também. Mas, na verdade, não seria interessante fazer uma audiência pública? Quer dizer, eu acho que é legal. Sabe por quê? Porque, desculpa, é assim, deputado, com todo respeito, nós estamos vivendo numa guerra. Nós não estamos vivendo num Estado democrático de direito. O Brasil, hoje, nós vivemos guerra contra os bandidos. Ah, não, mas eles são coitados, são infelizes. Eu também concordo. Agora, só que é o seguinte: muitos deles podem trabalhar e não trabalham. Muitos deles podem ser felizes e não querem ser felizes. Como a gente vê, inclusive situações que acabam complicando. Agora, Então, se tirar o onde policial... nós vamos nos cãezinhos aqui que Eu concordo, não são cãezinhos? Eu vou voltar... Não são cãezinhos, são Não todos são cães de cãezinhos. raça. E outra, todos muito bem tratados. Não é verdade, não é verdade. Mas eles não, são. não é verdade. Não? Deixa eu te perguntar. Esse Nós é recebemos denúncias, para você ter uma ideia, assim, de todas as denúncias que nós recebemos por semana, não especificamente disso, nós tivemos mais de 200 denúncias de maus tratos por semana, né? Mas estou dizendo especificamente desses casos. Quantos cães hoje existem fazendo policiamento? Não, dizem que faz... Veja bem, o policiamento é uma coisa quando você... Desculpa, não, segurança. Porque, assim, segurança. existe, inclusive, uma propositura de Que isso também não serve para os cães que estão na Polícia Militar. Não, lógico, óbvio que não. Os cães da Polícia Militar, inclusive, quando eles chegam a uma determinada idade, um policial acaba adotando esse animal, leva ele para casa. isso. Então, o procedimento Normalmente é o que outro. fica com ele ele. tem o carinho, ele tem o respeito, ele tem a Polícia Militar, ele é tratado, Lógico. a Guarda Municipal. Nesse caso, não. Eles são, existe, para você ter uma ideia, criadores e criadores, que nem o senhor disse, mas generalizando essa questão em termos macro, como é que poderia funcionar melhor ou pior, com relação a esses cães estarem lá ou não estarem lá. Existe uma propositura, inclusive, de um criador sério, idôneo, que eu conheço, que ele faz esse tipo... Que ele não vai ser mais criador, tá? Não, o criador não, ele usa os animais em empresa de segurança. Ele até fez uma propositura de dizer o seguinte: olha, vamos fazer uma emenda na lei dizendo que os animais poderão, sim, trabalhar desde que esteja junto com o vigilante.
Porque o animal Isso. seja atento. Isso. Então, se acontecer alguma coisa, ele está ali atento junto com o vigilante. Isso. Mas única e exclusivamente, senão vai poder deixar o animal solto sozinho. Você viu aquele caso em São Paulo que um cidadão foi lá pular o muro para ver a mãe que estava doente, a hora que ele entrou, 7 cães mataram ele. Quer dizer, então, não é bem... Mas isso é um É caso... como é o esse procedimento que a caso polícia diferente, militar uma- tem com os seus cães. E os animais caso à Sempre um parte. policial Os animais são- conduzindo o animal. Exatamente, É exatamente. É. É essa a Os animais, proposta. na maioria das vezes, eles são deixados lá. Inclusive, esse está caracterizado... Ao como de relento, maus- sem nenhuma... Sim, eu quero fazer uma nas pergunta, piores a possibilidade. situações degradantes e Eu quero fazer uma crime de pergunta, maus a tratos. possibilidade. Nós não pensamos ainda nas vítimas desses algozes, bandidos, que andam à solta pelo estado de São Paulo, pelo Brasil inteiro. As vítimas não são maltratadas? Como é que fica isso? Não, mas os animais não têm culpa. As Eles vítimas não- são humanos. Mas os as animais... vítimas são humanas. Sim, mas os animais evitam isso. eles Evitam em porque- muitos, quer dizer, porque- que só pega o caso Os isolado. animais têm, Não, são não, porque- racionais também. Não, na verdade... Eles pensam. Não, mas na verdade é assim, eu acho que está havendo uma confusão. Esses animais que nós estamos dizendo aqui são animais que guardam patrimônio. É animal que colocaram em cemitério, eles põem numa empresa, vai numa indústria, Sim. numa empresa, o animal ele está defendendo ali patrimônio, não está defendendo vida. Ele está Perfeito. defendendo só patrimônio. Patrimônio. Ele não é vida. Esses animais, por exemplo, a pessoa tem uma indústria, uma empresa, então esse animal ele é alocado, ele fica ali, ele passa, ele fica sozinho ali, ele não fica ninguém com ele, e não está defendendo... Então, mas não seria ali interessante, Não deputado? estava defendendo vida, Mas estava estabelecer patrimônio. um critério de É regra, patrimônio. vamos supor, se um local tiver 5 animais, é obrigado a ter um monitor. Se o local tiver 10 animais, 2 monitores. Não, sim, é Sabe possível. por quê? Porque É desculpa, possível, deputado, é com todo possível respeito. sim, mas não deixar o animal sozinho. Então, mas Isso sabe de por quê? forma Eu nenhuma. O que o penso- Feliciano se refere é não deixar o animal Não, eu sozinho, entendo, mas não, ok? o que Como não. guarda solitário. Mas o da projeto casa. de lei Exatamente, dele, é. mas o projeto de lei de Vossa Excelência, na verdade, quer extinguir, ou seja, o animal não pode Não, ser não. mais. Não é dele, é na Câmara Municipal. mas ele de São tá fazendo Paulo um que dele tá agora. Não, é o meu dá um prazo de um pense- ano para ele tá pense na- alterando a Pense situação. para se evitar Tá. a segurança do animal solitário. Terá que ter um monitor. Ah, sim. Agrega o Essa monitor, é uma proposta, essa é porque uma a empresa propositura. terá que gastar também. Essa é uma propositura que nós estamos estudando para fazer uma emenda de plenário. Então. Depois que tramitar por todas as comissões, tudo, estamos estudando Perfeito. essa questão de ter um acompanhamento de um vigilante. deixa eu não aproveitar deixá-lo o- só. Essa Né, proposta, Thales, me permite deixa só eu aproveitar. concluir, essa proposta, eu não sei quem é o vereador que fez, mas é um negócio insano. Sabe, aquelas coisas do seguinte, é aquilo que eu digo, entendeu? Se tiver a moita e a Gisele Bündchen, ele come a moita. Neftalis. Quando eu anuncio Neftalis, né, a gente se recorda imediatamente do teu pai. Eu vou tocar um assunto delicado Ele fica com a que moita. eu gostaria do teu esclarecimento. O Neftalis, prefeito de Guarulhos, chegou a ser cassado e foi absolvido. Os que o caçaram o absolveram pós-morte. Como é que a família recebe isso, convive com isso, né? Não como recebe, convive com isso, né? Porque quem o acusou o absolveu. Zancopé, muito obrigado por essa pergunta, porque os meios de comunicação da cidade, aonde nós administramos e fizemos com que ela evoluísse muito, não reportam a Mais verdade. próximo, por favor. É o que acontece. Ele foi cassado pelo não repasse do 10º. E, naquele momento, nós tínhamos todas as contas, tanto da Câmara Municipal quanto da Prefeitura. E entramos, naquele momento, junto à comissão processante, mostrando a realidade. Mas havia um movimento político muito grande na cidade, porque, quando ganhamos a eleição, contrariamos muitos interesses na cidade, né? E a administração, ela sempre do ex-prefeito Neftalis, ela sempre foi polida pela verdade e pela administração pública sempre seguir numa linha reta. E se não, mesmo não fosse, ele responderia por tudo aquilo que estaria já de errado lá. E com isso houve um movimento muito grande que levou à cassação. E, com isso, houve um afastamento e acabaram afastando. Inclusive, no meu site, www.com.br, está lá todos os documentos comprovando do que eu falo. Viu, doutor Sérgio, doutor Lerner? É www.neftalis. www.neftalis.com.br. Lá, deputado, estão todas as provas comprovadas documentalmente.
documentalmente. Inclusive, entrei com processo há poucos meses atrás na Câmara Municipal, pedindo a revogação do decreto de cassação do ex-prefeito Neff Tales, mesmo porque, no processo, ela foi reconfessa. Porque o juiz pediu uma perícia judicial, Zancopé, contábil, e o perito Arles de Nápoles, se não me falha a memória, ele constatou que o Neff não só repassou o que devia, mas 2,8% a mais. E outro, se não me falha a memória, seu pai foi preso, inclusive, né? Num ato vexatório. Foi preso num ato vexatório, porque nós entramos junto ao tribunal pedindo o retorno dele, e eles precisavam criar um fato político para mantê-lo, porque o nosso retorno estava... Essa ação já terminou ou não? Não, essa ação, esse processo, inclusive, são há 17 anos que foram... Já está no STJ? Foi julgado agora o ano passado, em pleno calendário eleitoral, onde eu era candidato a prefeito, a deputado. A deputado. E no meio da candidatura eles lançaram em todas as primeiras páginas, né? Depois de 16 anos na primeira instância. Depois de 16 anos, telespectadores e ouvintes, gente que fala, foi julgado o processo. Agora sim, nós estamos trazendo o processo para o Tribunal de Justiça para não ser... 16 anos ficou na primeira instância, lá em Guarulhos. Lá em Guarulhos. Que absurdo, hein? Lá em Guarulhos. Estamos trazendo agora para o Tribunal de Justiça e tenho certeza que iremos reformá-lo. Agora, sobre a cassação, eu entrei com o processo junto à Câmara Municipal, está lá, inclusive, na mão do presidente da Câmara Municipal para que reverta esse grande absurdo que levou a uma grande negociata a essa cassação. Para tirá-lo. 3 dias antes, inclusive, está no meu site, a filmagem do vice-prefeito, do então Eloy Pietá, que era deputado estadual, e de um empresário. Este empresário estava filmando, os dois não sabiam que estava sendo filmado. E essa reunião foi 3 dias antes da comissão que cassou o ex-prefeito Neff Tales. 3 dias após, ele foi cassado. E ali, o Jovino, como eu chamo ele, Judas do Neff Tales, ele dizia aos dois o que os vereadores queriam para cassar o ex-prefeito. E 3 dias após, o prefeito foi cassado. E mesmo assim, o próprio deputado Eloy Pietá, Sérgio Redó, deputado e doutor Laércio, ele era presidente, Zancopé, da comissão que investigava o crime organizado no Estado. O que ele deveria? Ele teria o direito e o dever de, no dia seguinte, comunicar às autoridades, assim cancelando a sessão em 3 dias após, por essas provas de crime que tinha na mão. Mas não, isso ocorreu, e ele só foi relatar isso, inclusive está no meu site, isso só ocorreu meses depois, porque essa fita foi lançada à Rede Globo, nós não sabemos porque, se algum acordo foi quebrado, e ele se viu com aquelas provas de crime na mão, não sabia. Isso apareceu no Fantástico, inclusive. Apareceu no Fantástico. Foi. Então é uma coisa absurda. Eu posso fazer uma partezinha, Zancopé? Nós não temos muito tempo. Mas Eduardo, é rápido. Eu compararia esse caso com o Neff Tales até por justiça, porque hoje ele já se foi, e eu tenho certeza que ele está nos ouvindo agora, e no fundo é o seguinte, ou pelo menos dando atenção ao nosso programa, em função de que nós estamos fazendo, não é, um desagravo à pessoa dele. Não é? O que eu conheço bem a família do Neff. A senhora esposa, filha, irmã dele, enfim. A grande verdade é a seguinte, nós temos hoje uma situação que se compara à escola de base. Aquela absoluta injustiça que dizimou a família, acabou com tudo, tá certo? E depois, até hoje o Estado não recompensou através de uma indenização o coitado do homem, que ele já morreu. Quer dizer, então, hoje a grande verdade é a seguinte, eu peço até que você depois me passe tudo isso, para a gente ver. Bom, eu já te ajudei, não é? Particularmente, não o quanto deveria, mas já tivemos aí uma participação. E esse trabalho que o meu querido amigo Fausto Camunha e vocês, não é? Zancopé, a Zenilda, estão fazendo é um serviço de utilidade pública. Tenha certeza disso. Perfeito. Porque eu tenho certeza que o Tribunal de Justiça, como sempre, os desembargadores não são envolvidos com problemas de ordem de pressão pessoal, até porque são, mas são homens experientes, pessoas altamente qualificadas e que têm, dentro do seu conceito de justiça,
algo muito maior do que foi praticado lá em Guarulhos. E ele, Fazer uma doutor, colocação ele faleceu, de viu, 30 doutor? segundos. E ele faleceu pedindo justiça. Eu sei disso. Quero Doutor fazer Laércio. uma colocação de 30 segundos em relação ao Tribunal de Justiça que o nobre advogado e jornalista Sérgio Rodó abordou. O Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, é o único dos poderes confiáveis. Por quê? Porque o advogado, ele vai, postula o direito do seu cliente e ele aguarda uma resposta. E é o único que dá uma resposta, ou positiva ou negativa. Então, Thales, confie no Poder Judiciário do Estado de São Paulo, que certamente haverá uma recompensa intelectual e com os fundamentos necessários em decorrência do seu pai. Doutor Laércio, obrigado, doutor. Mauro Teles, do Ipiranga, justamente porque o Judiciário Paulista é um dos menos informatizados no país. Absolutamente. Como é que é o nome dele? É Mauro Teles, do Ipiranga. Mauro, muito obrigado por essa pergunta. É a oportunidade que eu tenho de dizer ao povo de São Paulo, ao jurisdicionado, enfim, à sociedade, que o Tribunal de Justiça está informatizado. Recentemente, nós inauguramos aqui na comarca de Santana de Parnaíba um fórum já com as propostas da informatização. Então, veja, lá não há nenhum senão, não há. Você entra, ingressa com a petição e imediatamente ela será distribuída. As pessoas Mas não é são muito todas pouco. eletrônicas. Mas não é Então, muito pouco? de uma forma, como? Não é muito pouco? O senhor está falando de um... Mas aí é que está. Você Falando sabe de o tempo que a natureza se incumbiu naturalmente, com a programação do nosso Criador, para nós sermos humanos como nós somos aqui, 150 mil anos. 150 certo, mil anos. o senhor me convenceu. O senhor me convenceu. A raça humana O senhor moderna. é fantástico. O senhor é 150 fantástico. mil anos. Dá mais O senhor é, vídeo, o verdade. senhor é fantástico. Não, mas o senhor me permita, convenceu. Eu não tenho O senhor procuração, não mas tem mais sair em tempo. defesa do seguinte. Eu não Lá, tenho mais lá não é tempo. só. Nós temos outras varas também. Tem a Sim, 40ª, mas eu não tem tenho 7 mais varas. tempo. São todas Nem informatizadas. consigo. E com Nem isso, consigo trazer meu aqui. caro Zancopé, eu quero dar um mérito, não é? Uma moção de mérito ao nosso presidente, meu amigo José Renato Nalini, não é? Que se esforçou para que isso acontecesse. Ok, não dá nem tempo de responder a Nancy da Lapa, né? Se dirige ao deputado: os cães me fazem desacreditar no ser humano. Se cães são treinados, por que não podem ser adotados? É a Nancy da Lapa que se manifesta aqui. Deputado. É verdade, com certeza eles podem ser adotados, ter um lar, ter um amo. Eles também, Deus colocou eles aqui, eu acho que eles têm que ser, não pode deixá-los aí à mercê da questão financeira. Eu espero que o senhor encontre outros momentos, outras oportunidades para participar do nosso Gente que Fala. É bom Será tê-lo sempre um aqui. prazer. Neftales, aprendeu o caminho, que não fica apenas nessa participação. Grato por ter Com vindo. certeza, eu agradeço a oportunidade do programa, conhecê-lo pessoalmente e estar nessa mesa com grandes amigos como o doutor Redó, doutor Laércio, deputado Feliciano, e estar podendo expressar e mostrar uma grande inverdade, uma grande justiça que se abateu na cidade de Guarulhos. Eu lhe agradeço pela oportunidade, uma boa tarde a todos e muito obrigado. Dr. Laércio Laurelli, apresentador do programa Direito e Justiça em Foco da Rede Gospel, domingo? Domingo, todos os domingos às 22 horas, Rede Gospel de televisão. Tem um programa lá de 40 minutos que fala exatamente, fala a respeito do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia. É bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Eu quero agradecer bastante a vocês, Zancopé, e a direção desta casa, e também ao nobre deputado Feliciano Filho. Muito obrigado. Eu agradeço um prazer ter a enorme. honra de fazer parte de uma mesa de debates como esta. Também ao meu querido amigo Neftales, que eu já expressei o teor de simpatia e apreço que tenho, e o nosso querido jornalista Sérgio Redó. Redó. Perdão. Isso, Redó. Sérgio Redó,
que me deu um pouquinho de lembrança da minha época em que eu sentava na cadeira, como todos nós, sentávamos na nossa cadeira de estudos, não é? E recebíamos ensinamentos bons de nossos mestres. Redó, com esta elegância na Avenida Paulista, quantas vezes foi assaltado, Redó? 13. Graças a Deus não foi mais. Não, depois Obrigado. nós fizemos, inclusive, um projeto lá, né? Que tá até hoje. Grato por ter vindo ao Gente que Fala mais uma vez. Uma satisfação muito grande. E me permita, até para fazer justiça, eu fui muito indelicado, rápido, a respeito do caso da Gisele, né? Esse monstro, esse sagrado. Um abraço, da música Redó. Um brasileira. abraço, Redó. Nós temos que contemplá-la. Um abraço, Redó. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.